Meus queridos, vamos continuar a nossa reflexão acerca da Santíssima Eucaristia, olhando para a Palavra de Deus. As Sagradas Escrituras nos dizem que, numa ceia, Nosso Senhor tomou o pão e o vinho, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e distribuiu entre os comensais. Se no último vídeo nós refletíamos sobre a Eucaristia enquanto sacrifício de Cristo, a partir da afirmação de São Paulo que diz que Nosso Senhor, após instituir aquele sacramento, disse: todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis anunciando a minha paixão enquanto esperais a minha vinda. Hoje, vamos refletir sobre a dimensão da Eucaristia enquanto banquete celebrado. Porque todas as vezes que nós vamos à Santa Missa, verdadeiramente nós vamos a um banquete pascal. Foi no banquete que Nosso Senhor instituiu o Augusto Sacramento, e é também num banquete que nós celebramos o memorial da Páscoa de Cristo. Em primeiro lugar, recordando aquilo que fizeram os primeiros pais, quando comeram os pães ázimos apressadamente, antes de saírem do Egito, fazerem a primeira Páscoa. Em plenitude, fazendo memória daquilo que Jesus instituiu, quando, na última ceia, partiu o pão e distribuiu o vinho entre os seus apóstolos. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, verdadeiramente a Eucaristia é o banquete pascal de Cristo. É uma festa em que os comensais se reúnem para celebrar a vitória do amor, a vitória de Deus sobre o pecado e sobre a morte. Entretanto, o alimento que se serve naquele banquete não é qualquer alimento. Vamos recordar aquilo que disse Jesus no belíssimo discurso do capítulo 6 do Evangelho segundo São João. Quem come deste pão viverá eternamente. Aqui está a grandiosidade do banquete eucarístico. Não é um banquete simbólico, não é um banquete de festa em que nós recordamos um ato histórico perdido ou guardado no tempo. É um banquete em que nós atualizamos, ou melhor, tornamos presente o mistério central de nossa fé e nos alimentamos do santíssimo corpo, sangue, alma e divindade do nosso Deus. Ele se dá em alimento no contexto desta ceia pascal. Por isso, a celebração da Eucaristia é sacramento. É o nosso Deus sensivelmente presente, embora escondido sob os sinais aparentes do pão e do vinho. A gente pode, como diria tão bem Santo Tomás, enxergar ali o pão. A gente pode enxergar ali o vinho. A visão, o tato, o gosto nos enganam, diz o doutor Angélico. Mas a fé não. Porque pelo ouvido nós escutamos as palavras do próprio Cristo e nele nós acreditamos. Ao redor da mesa do altar, ao redor do patíbulo do sacrifício, nós celebramos a vitória de Cristo, que também é nossa vitória. Nós que somos o corpo do Senhor, a sua igreja. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, quando nós saímos de nossas casas para celebrar a Santa Missa, nós saímos de nossas casas para tomar parte no banquete que celebra
a vitória de Deus sobre o pecado, sobre a morte, sobre o mal. Deus abençoe.